Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 18 de abril, terceiro domingo da Páscoa, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vamos então ao Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, se você se recorda, há poucos dias nós meditamos sobre esse texto. Foi justamente na quinta-feira da oitava da Páscoa, no dia 8 de abril. Mas agora, neste domingo, terceiro domingo da Páscoa, o texto nos é proposto nesta liturgia. O ponto principal que nós já estamos refletindo há dias, a insistência da igreja através dos textos da ressurreição de Jesus, é porque justamente a ressurreição de Jesus é o centro do cristianismo, é o centro da nossa fé. São Paulo mesmo já nos disse nas suas cartas: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a nossa fé está centrada na ressurreição de Jesus. A fé também é o elemento facilitador para se compreender a ressurreição. Os discípulos não conseguiram fazer isso de imediato. Por isso, várias e várias vezes, Jesus vai aparecendo e suscitando neles o dom da fé para que possam compreender o mistério tão grande da ressurreição. E o dom da fé que faz compreender o mistério da ressurreição não pode desconectá-lo do mistério da cruz. Ressurreição e cruz estão conectados. Do mesmo modo, Jesus explica para os discípulos e abre para eles a mente, para que compreendam as Escrituras. Esse segundo ponto.
As Escrituras já falam, já preparam para a ressurreição de Jesus. Outro ponto é que, com o dom da fé, tendo compreendido o mistério da cruz, da ressurreição e das Escrituras que preparam tudo isso, os discípulos poderão ser testemunhas. Então, todo passo do crescimento na fé leva para testemunhar que Jesus é o Senhor, que Ele está vivo, e assim toda a obra de Deus. Como Jesus mesmo fala aqui, anunciar, a conversão e o perdão dos pecados. Através deles, discípulos testemunhas. Através de nós, também discípulos testemunhas pela graça batismal. O texto de hoje nos aponta esse reconhecimento de Jesus. Ele provoca alegria, mas também uma missão, um anúncio. Assim, os primeiros discípulos, os discípulos de Emaús, voltaram alegres porque viram o Senhor, mas ao mesmo tempo voltaram anunciando: Ele está vivo, Ele está conosco. Outros pontos nós ainda encontramos e vale a pena a gente meditar hoje nesse texto do Evangelho. Quando começa o Evangelho, fala do partir o pão, que aqueles discípulos de Emaús reconheceram no partir do pão. Então isso aponta para a Eucaristia. A Eucaristia, a missa, é o centro da nossa fé hoje, onde nós reconhecemos Jesus e nos sentimos então enviados pela fé para anunciar a sua boa nova. Depois nós temos a expressão de Jesus: a paz esteja convosco. Essa paz de Jesus não é só para ficar tudo bem, não é só um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas ela é justamente a força para superar as dificuldades, o medo, para compreender realmente o plano de Deus e a ressurreição de Jesus. Tanto que a paz, ela é o dom do ressuscitado para a comunidade, para os discípulos. Depois nós temos uma expressão que às vezes pode nos deixar confusos. Diz assim: eles, mesmo vendo Jesus, ficaram assustados e cheios de medo. Você diz assim: ora bolas, mas Jesus já não falou que era ele, já não deu a paz, os outros não chegaram e não disseram que tinham visto o Senhor? Por que eles estão com medo? Por que eles estão assustados? Essa é uma expressão bíblica. Todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, quem recebe esta glória de Deus, essa manifestação da glória de Deus, o texto bíblico usa essa expressão: ficou assustado e com medo. Pega Zacarias, pega Nossa Senhora, quando o anjo a anuncia, ficaram assustados e com medo, sem entender. Essa expressão de que? Da manifestação da glória de Deus, para dizer que ali Jesus é Jesus ressuscitado, é Deus na frente deles. Ainda diz o evangelista, tinham muitas dúvidas no coração. Novamente eu pergunto, mas por que essas dúvidas? Se eles não estavam ali, e depois vai dizer que eles ficaram alegres, felizes, eles já tiveram visto Jesus, outros testemunharam, por que essas dúvidas? Novamente o evangelista coloca aqui nesse lugar para ensinar para nós, para a comunidade cristã, que o processo da fé e do reconhecimento e do acreditar no mistério da ressurreição de Jesus não foi assim de uma noite para o dia. Então foi um processo, foi longo, eles demoraram a compreender tudo isso. E isso também serve de comprovação. Então não é invenção essa coisa da ressurreição. Até os discípulos tiveram dificuldades. Portanto, hoje, se eles são testemunhas de uma verdade. Uma verdade. Agora, uma outra pergunta nos aparece também. Poxa, se Jesus queria tudo isso, provar que ele estava vivo e ressuscitado, por que não apareceu para Pilatos, para os sumos sacerdotes, para aqueles que não acreditaram e que mataram ele? Aí a resposta volta de novo para nós na questão da fé. Porque a fé não é
compatível com as provas, né? Deus quer que nós creiamos, tenhamos fé. Ele não quer simplesmente dar provas para isso, né? Não é uma entrega diante de evidências, senão não precisa de fé. Se você tem a prova, se você já tem a evidência, não precisa de fé. Mas é uma resposta livre diante do chamado, diante do amor de Deus. Então, assim como os apóstolos, esse também é o nosso caminho, um caminho processual, um caminho de fé que a gente vai fazendo ao longo da vida, da nossa caminhada de cristãos e, sobretudo, cada vez mais vamos crescendo nele quando podemos nos reunir ao redor da mesa do Senhor, quando Ele parte o pão para nós. Também tem uma coisa interessante, até uma curiosidade, sobre aqui. Por que Jesus pediu peixe e deram um pedaço de peixe assado? Um santo padre da igreja, do início da igreja, faz um comentário sobre isso. O peixe significa Jesus. Jesus que se assou por nós na cruz, entre aspas, né? Se ofereceu por nós na cruz e agora ele é alimento que fortalece a fé. Pois bem, termina o Evangelho de Jesus dizendo: no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Por isso também nós podemos dizer, Jesus está vivo e ressuscitado, porque a sua missão continuou e continua ainda hoje na igreja, em cada um de nós batizados. Nós somos testemunhas e anunciadores desta verdade. A verdade que se manifesta concretamente para nós em salvação. Cristo vivo e ressuscitado nos resgatou da morte, nos deu a vida nova. Embora estamos ainda nesse processo, nessa caminhada até os novos céus e novas terras, quando o Senhor voltar na glória. Somos igreja e devemos também abrir as portas da nossa vida, do nosso coração, para que o Evangelho, a notícia da Boa Nova, chegue aos corações. E vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo você já sabe. Se coloque diante do Senhor silenciosamente, num silêncio amoroso de entrega, de abandono. Invoque o Espírito Santo, os seus dons sobre você. Segundo passo, aquecimento. Pergunte-se e busque essa resposta na sua meditação, na sua reflexão. Como é a minha fé em Jesus? Como tem sido minha fé em Jesus? Que dúvidas, que medos, que incertezas têm bloqueado a minha fé? Terceiro passo, nosso treinamento. Praticamente, o que nós vamos fazer com esse texto? Hoje o texto nos fala da presença de Jesus ressuscitado, que oferece a paz, que envia os discípulos para serem suas testemunhas. Então, se você puder, participe hoje da Santa Missa. É o lugar principal do encontro com o Senhor. Mas é claro, dada a pandemia, talvez você não pode participar presencialmente. Mas então, ao menos virtualmente, através da televisão ou dos meios sociais, participe da Santa Missa. Mas participe, não só assista, liga lá e fica escutando e fazendo outras coisas não. Participe, reze, viva aquele momento se você estivesse na igreja. E na sua oração, ofereça-se a Jesus como uma testemunha do seu Evangelho. Que o Senhor esteja acima de vós para vos abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.